Olá, alunos! Hoje nós vamos iniciar, dentro da química orgânica, um novo tipo de função, que são as funções nitrogenadas. Claro que, falando em função nitrogenada, estamos falando de funções que apresentam nitrogênio na sua constituição. Bom, então vocês estão vendo aí nomes de estruturas orgânicas que têm nitrogênio na sua constituição. Nós vamos começar a estudar a primeira função nitrogenada, que são as aminas. Existem aminas, existem amidas, existem nitrocompostos, existem nitrilas, isonitrilas. Nós vamos começar então com as aminas, tá? As aminas são características de substâncias orgânicas que possuem o seguinte. Observe, eles são derivados do amoníaco, que é o NH3, tá? Lembra o seguinte, o nitrogênio é um elemento químico que tem na sua eletrosfera 5 elétrons e por isso faz 3 ligações covalentes, que são essas ligações covalentes daqui. Fazendo essas 3 ligações covalentes, como ele tinha 5 elétrons na camada, ele sobra esse par de elétrons aqui. Esse par aparece às vezes com 2 pontinhos, aparece às vezes um traço em cima do nitrogênio. Isso significa um par de elétrons não ligantes, isto é, eles não participam da ligação, tá? Então, as aminas são uma classe de compostos derivados desse amoníaco pela substituição total ou parcial desses hidrogênios por grupos alquilo ou arilo, isto é, cadeias carbônicas que podem ser aromáticas ou não aromáticas, ok? Bom, então, se eu tiver, por exemplo, eu tenho aqui a amônia aqui em cima, aí ela deriva substituindo um grupo orgânico aqui no hidrogênio do nitrogênio, nós vamos ter aqui uma amina primária. Se você substituir 2 grupos orgânicos na amônia, nós temos uma amina secundária, e substituindo 3 grupos orgânicos pelos hidrogênios da amônia, nós temos uma amina terciária, ok? Bom, então a gente tem essas aminas primárias, secundária e terciária, é uma classificação de acordo com a quantidade de hidrogênios substituídos na amônia. E elas podem ser escritas desse jeito que vocês estão vendo aqui agora. Nós vimos ali com o grupo R, mas vamos ver agora com essa nova apresentação. Eu tenho aqui uma amina primária quando eu tenho esse R1 substituindo um hidrogênio. Aqui eu tenho R1, R2, substituindo 2 hidrogênios, então ela é uma amina secundária. E aqui uma amina terciária, quando eu tenho R1, R2, R3, 3 grupos orgânicos substituindo 3 hidrogênios da amônia. Bom, as aminas têm uma estrutura piramidal, tá? Com 3 ligações sp3 e um par de elétrons, como eu falei para vocês, desemparelhado, tá? Muito semelhante à forma da amônia. Isso aqui é o par de elétrons, quando a gente fala o par de elétrons não ligantes. Esses não ligantes aqui são esses 2 elétrons que estão aqui no nitrogênio, tá? O átomo de nitrogênio localiza-se no centro de um tetraedro e os átomos ligados a ele se dirigem em direção aos vértices desse tetraedro. Então, ele tem esse formato e essa aqui vocês estão vendo que seria, no caso, uma amina terciária, onde a gente teria 3 grupos alquilas aqui, substituindo 3 hidrogênios da amônia. Bom, gente, as características físicas das aminas, elas são compostos polares.
As aminas que são primárias e secundárias formam ligações de hidrogênio. Por quê? Lembra que as ligações de hidrogênio é quando o hidrogênio está ligado a FON, fluoxigênio nitrogênio. Então, para ver essa ponte, antiga ponte de hidrogênio, o hidrogênio teria que estar ligado com F, formando HF, ou ligado com O, formando OH, ou ligado com N, formando NH. Então, no caso das aminas primárias e secundárias, isso vai acontecer. Entretanto, no caso das aminas terciárias, nós temos que elas fazem interação de polo permanente, tá? As aminas com até 5 carbonos são solúveis em água e etanol, já com 6 ou mais carbonos são praticamente insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos, porque a parte orgânica, que é a parte apolar, aumenta, tá? Aminas que apresentam estrutura aromática são mais densas que a água, essa é uma característica importante. As aminas que apresentam de 1 a 3 carbonos são gasosas em temperatura ambiente, de 4 a 12 carbonos são líquidas na temperatura ambiente. De forma geral, as aminas apresentam pontos de fusão e pontos de ebulição mais elevados apenas do que qualquer composto orgânico apolar. Bom, as aminas apresentam ponto de fusão e ebulição mais baixo do que os álcoois, porém mais alto do que os hidrocarbonetos de massa molecular semelhante. Claro que todas as vezes que a gente vai falar de pontos de fusão e pontos de ebulição, a gente tem que ter um referencial. Ou você trata o referencial tamanho da molécula, né? A gente analisa mais ou menos o mesmo tamanho, ou você trata o tipo de interação intermolecular que vai existir. As ligações de hidrogênio intermoleculares serem mais fracas nas aminas resulta da menor polarização das ligações NH quando comparadas às ligações OH que estão no álcool, tá? Então, tanto o álcool como as aminas formam pontes de hidrogênio. Entretanto, o nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio e, por conta disso, elas têm pontos de fusão e pontos de ebulição mais baixos. Elas se tornam gás mais facilmente. As aminas primárias e secundárias têm pontos de ebulição menores que os dos álcoois, mas maiores do que os dos éteres de peso molecular semelhante, tá? As terciárias, como eu falei, não têm ligações de hidrogênio, têm pontos de ebulição mais baixos que as primárias e as secundárias de peso semelhante. Características ainda, elas são consideradas bases orgânicas segundo a teoria de Bronsted-Lowry. Então, ela funciona como base. As aminas aromáticas apresentam um menor caráter básico em virtude da ressonância que vai existir no anel, tá? Na presença de um ácido, as aminas realizam reação de neutralização, já que apresentam um caráter básico. Então, se você colocar um ácido para reagir, um ácido carboxílico, por exemplo, para reagir com a amina, vai haver uma reação como se fosse ácido base. Lembrando que ácido é toda espécie química receptora de elétrons e base é toda espécie química doadora de elétrons. Então, aqueles elétrons que você tem lá, eles são doados e isso acontece durante a reação de ácido-base. Observem agora esse crescimento aqui da capacidade de reatividade, onde eu tenho que aminas alifáticas, depois vem aminas aromáticas. Aqui, mais detalhadamente, as aminas secundárias aumenta para primária, terciária, aromáticas primárias, aromáticas secundárias e depois aromáticas terciárias. Bom, a reatividade das aminas é uma propriedade química que aumenta conforme aumenta o caráter básico desses compostos, tá? Então, é por isso que a gente tem aquela lista que eu acabei de falar. E aqui é colocado de uma outra forma, aminas secundárias, primárias, terciárias. Aí eu acrescentei aqui amônia entre as aminas não aromáticas e aromáticas. E agora as aminas aromáticas primárias, secundárias, aí você vê
aqui eu tenho essas 3 primeiras que não são aromáticas, ok? Por incrível que pareça, a basicidade das aminas, veja só, o H+, sofre grande repulsão dos grupos metila, que também possuem carga positiva. Então, observem aqui, esse é o par aqui, vou colocar aqui, esse é o parzinho de elétron, que é não ligante, tá? E eu tenho esses grupos, esses 3 grupos que vocês têm aqui, metila, eles têm carga positiva, e esse hidrogênio aqui, para chegar perto, ele sofre grande repulsão dos grupos metila, ok? Bom, a nomenclatura das aminas, como que se dá isso, tá? Para fornecer o nome, basta seguir a regra da IUPAC, que vai ser o nome do grupo mais amina. Se tiver grupo diferente, a gente segue a ordem alfabética. Então, a gente usa prefixo com a quantidade de carbonos, o infixo, como a gente já viu, com a EIN, e o sufixo, que é amina. Vejam, por exemplo, essa aqui é a metilamina. É o nome da menor amina existente. Esse é o nome usual, não é o nome atual, mas é usual, onde você tem aqui o CH3, que é o grupo metil, ligado ao NH2, tá? Essa é uma amina primária, é a menor amina de todas, é a metilamina. Bom, as aminas primárias são aquelas que têm um grupo, né, ligado ao NH2. A nomenclatura agora oficial para metilamina, por exemplo, é metanamina, tá? Você vai falar como se você estivesse tomando como base o hidrocarboneto. Aqui você tem uma propanamina. Por que 1? Porque está no carbono 1, tá? Antigamente era propioamina. Já esse NH2, vocês estão vendo aqui, NH2, está no segundo carbono, então é 2-propanamida. Aqui você tem o quê? Eu tenho essa cadeia principal e eu tenho a cadeia principal aqui. Eu tenho um grupo etil no carbono 3 e no carbono 1 eu tenho amina. Então, ele é 3-etil, 1-pentanamina. Ou 3-etil, 1-pentilamina, que é a nomenclatura usual. Essa nomenclatura usual está difícil de ser retirada, por isso que eu estou colocando para vocês. Essa aqui é a benzenamina, que é mais conhecida como anilina. Essa que tem o anel aromático com NH2, tá? É conhecida como nomenclatura usual como fenilamina ou anilina. E essa outra, você tem aqui na posição 2, o grupo etil, porque essa posição onde está o NH2 é a posição 1. Então, vai ficar 2-etil, benzenamina ou anilina, tá? Bom, essas são algumas aminas que são primárias, tá? Então, uma amina primária, a gente tem um grupo etil aqui, né? Como a gente falou antes, mas a gente chama de etanamina, ok? É a nomenclatura oficial, o nome não IUPAC é etilamina. Bom, aminas primárias com mais de um grupo NH2. Quando você tiver mais de um grupo, você vai ter que numerar, se necessário for, para mostrar a posição. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho um carbono só, é um metano, mas eu tenho 2 NH2, ele é um diamina. Aqui eu tenho um propano, mas ele tem 2 NH2 na posição 1 e na posição 3. Então, é um 3-propano diamina. Esse aqui, essa é a cadeia principal, com 5 carbonos. Na posição 1, 3 e 4, eu tenho uma triamina. Então, isso aqui é 1,3,4 pentanotriamina.
E esse aqui, olha só, esse anel aromático tem na posição 1 e na posição 2, dois grupos amino, né? Então, é um 2-benzano-diamino. Aminas secundárias e terciárias, a gente tem essa nomenclatura usual de metilamina. Veja, duas metilas com amina aqui. Trimetilamina. Esse aqui, por exemplo, é etil. Você coloca o nome do grupo em ordem alfabética. Propilamina. Aí você aqui eu tenho metil, etil, fenilamina, tá? Essa nomenclatura usual dessas aminas secundárias e terciárias. Bom, a nomenclatura IUPAC atual é essa aqui. Se você tem essa amina de 5 carbonos, contando o mais próximo possível, a cadeia principal, 2 aqui mais próximo, a gente vai ter aqui pentan 2-amina, tá? Essa aqui a gente vai ter a numeração vem de cá, porque o 3 vai ficar com NH2, então vai ficar 4,5 dimetil, que são essas duas metilas que são penduradas aqui na cadeia principal, ok? Aí você tem hexan, que é a cadeia principal de 6 carbonos, e na posição 3 eu tenho 3-amina. É a recomendação da IUPAC, que esse número, que é, no caso ali o número 3, é o indicativo. Sempre que aparecer um número, indica exatamente, ele deve vir na frente da indicação que eu quero estabelecer. Então, na posição 3 tem o grupo amina, tá? Bom, essa aqui é uma amina secundária. A gente tem um grupo metil aqui e um grupo etil. Seria etilmetilamina, tá? O nome não IUPAC, seria o nome dessa amina secundária. Essa amina secundária, com duas metilas penduradas, aí tem o nome de metilamina, tá? Tem duas metilas ligado ao nitrogênio. Amina terciária, essa amina terciária aí, eu teria etil, metil, propilamina, tá? 3 radicais diferentes ligados ao nitrogênio. Bom, essa outra amina terciária, veja se vocês conseguem lembrar. Então, eu tenho aqui esse grupamento, ou esse grupo, é o grupo butil, tá? Esse grupo que está aqui é o grupo isopropil, e esse aqui é o grupo etenil ou vinil, tá? Então, é mais conhecida como butil isopropil vinilamina, mas etenilamina seria o nome oficial, ok? Vocês já observaram que a gente pode ter essa nomenclatura modificada porque fica difícil muitas vezes de você nomear uma amina, principalmente se ela tiver muitos grupos pendurados no nitrogênio. Então, existe a possibilidade da regra de nomenclatura sofrer uma variação em relação ao que a gente apresentou inicialmente, tá? Então, isso ocorre quando temos uma amina primária com a presença de uma cadeia carbônica grande ou ramificada, que dificulta a utilização apenas do nome do radical. Então, o que a gente segue é sempre o prefixo referente ao número de carbonos, o infixo referente às ligações entre os carbonos, a posição do grupo NH2, ou seja, um número mais amina, tá? Ou
posição do grupo NH2, mais amino, mais prefixo, mais infixo. Normalmente, como a gente fazia. Então, olha só. Exemplo, nomenclatura de uma amina ramificada. Como é que a gente faz para dar o nome dessa amina que vocês estão vendo aí? Primeiro passo, determinar a cadeia principal, que deve ser aquela que apresenta o carbono com o grupo amino e o maior número de carbonos possível. Segundo passo, numerar a cadeia a partir do carbono mais próximo do grupo amino. Então, essa cadeia que vocês estão vendo aqui tem 7 carbonos e ela é numerada a partir desse carbono que eu coloquei aqui, 1. Por quê? Porque o NH2 está aqui, ok? Então, a gente observa o seguinte. No exemplo, a cadeia principal é essa horizontal com 7 carbonos, que tem o prefixo ept, com ligações simples, o infixo am, o grupo amino na posição 1 e 4 metil nos carbonos. Olha só, eu tenho metil no carbono 3, no carbono 4 e tenho 2 aqui no carbono 6. Então, eu posso dizer que, posso escrever assim, um amino, tá? Um amino, 3, 4, 6, 6, que são as posições da metila, tetrametil heptano. Ou 3, 4, 6, 6 tetrametil, né? Heptano, 1 amina. Então, a gente pode colocar o NH2 como um grupo, e aí esse grupo NH2 aqui é chamado de grupo amino. Quando a gente usa amina, ele não está usado como grupo, ele está usado como nome da nomenclatura. Então, veja só, são as duas formas oficiais da gente dar o nome de uma amina dessa, que é mais complexa e é bem maior do que as aminas pequenininhas, né? Veja, aqui eu tenho algumas apresentadas, algumas estruturas, né, formas estruturais de algumas aminas que vocês ouvem muito falar e que conhecem e que a gente vai precisar logo fazer reconhecimento de funções. E existem muitas substâncias, como essas que estão vendo aqui, que têm funções mistas. Existem dois tipos de situações. Existem situações em que existe na substância funções múltiplas. O que são múltiplas? Elas aparecem várias vezes, às vezes a mesma função. E existem aquelas substâncias que têm uma função mista. O que é mista? Pode aparecer álcool, amina, ácido, tudo na mesma substância. Então, começando, vocês observam aqui que eu tenho a primeira delas é a anilina. A anilina a gente já sabe, tem um grupo NH2, tá? Essa anilina vocês devem conhecer, que serve como corante, né, na alimentação. Quando você olhar para essa substância, a adrenalina, muito conhecida também, vocês vão observar aqui que eu tenho hidroxila, ligado no anel aromático. Logo, essas duas hidroxilas são hidroxila de fenol. Então, você vai reconhecer, isso aqui é um fenol. Aqui eu tenho uma hidroxila ligada a esse carbono aqui saturado. Logo, isso aqui é um álcool. E mais esse NH que mostra a presença da amina, tá? Então, eu tenho uma amina nessa situação aqui. Aqui vocês estão vendo a cafeína, tá? Nessa cafeína, vocês vão observar que esse N aqui é um N de amina. Não vamos falar desses outros N, porque a gente ainda não viu essa função, é a próxima. Mas esse aqui é um N de amina. Nós temos na cafeína uma amina. E aqui nós temos a morfina. A morfina, que é uma substância utilizada para diminuir a dor em pacientes graves. Então, aqui eu tenho esse N azul, que é uma amina. Eu tenho, olha só, esse OH aqui, está ligado a um carbono saturado, é um álcool. Esse Ozinho aqui entre carbonos é um éter. E esse OH ligado ao anel aromático é a função fenol.
Então, nós vamos começar a fazer reconhecimento de função. Essas são funções mistas, ok? A gente vai falar agora só um pouquinho sobre o odor, o aroma das aminas. As metilaminas e as etilaminas possuem cheiro semelhante ao da amônia. Você sabe que o cheiro da amônia, não sei se vocês já estiveram no laboratório com ela, é um cheiro extremamente forte, mas é um cheiro que não é muito desagradável, né? É forte, mas existem aminas que têm um cheiro rançoso e desagradável, semelhante ao cheiro de peixe, tá? O cheiro de peixe podre, por exemplo, é dado pela trimetilamina, tá? Como é a trimetilamina? É um nitrogênio ligado com 3 grupos metil. Então, existem muitas aminas que apresentam cheiros muito ruins e característicos. Por exemplo, existe a amina putrescina e a cadaverina, que são aminas que dão cheiro a coisas podres, cadáveres podres. Então, se você passar por um lugar, tiver um cheiro de reconhecidamente de alguma coisa morta, né? Você sente aquele cheiro forte de coisa podre, dado através de aminas que se apresentam ali durante a decomposição. Bom, a gente tem aplicações das aminas, tá? As aminas, elas são utilizadas na produção de vários compostos orgânicos. Entre eles, a gente vai citar aqui a reação que existe entre aminas e ácidos carboxílicos, que quando reagem entre si, formam uma nova substância nitrogenada, que será objeto do nosso próximo estudo. Então, quando você reage amina e ácido carboxílico, você forma as amidas, que são as novas substâncias que iremos estudar, tá? A amina é usada na fabricação de sabões, utilizadas no processo de vulcanização da borracha e usado na fabricação de corantes, como eu havia falado para vocês. Então, sobre aminas, gente, a ideia que eu quero que vocês tenham de aminas é que as aminas são substâncias originadas pela substituição de hidrogênios no NH3, tá? Que é a amônia. Esses hidrogênios podem ser substituídos por um grupo, 2 ou 3 grupos, surgindo aí a classificação de aminas primárias, secundárias ou terciárias. Sabe-se algumas características físicas e químicas dessas aminas, são compostos importantes, né? E eu gostaria que vocês soubessem a nomenclatura. Como nomear uma amina? A nomenclatura oficial, né, que é a mais importante para a gente, que quando a estrutura for extremamente longa ou grande, muito ramificada, considera-se o grupo como um grupo pendurado, um grupo NH2, por exemplo, o grupo amino, ou você pode colocar a substância como se fosse exatamente a função, colocando prefixo, infixo e depois amina no final da nomenclatura. Bom, eu espero que vocês tenham, já saibam reconhecer um grupo amino quando estiver em qualquer substância mista, porque a gente vai treinar muito o reconhecimento de função e é super importante dentro das inúmeras coisas de orgânicas que aparecem em concurso, reconhecimento de função, eu acredito que seja a coisa que a gente mais tenha que olhar com vocês, ter um olhar melhor, porque efetivamente muitas vezes vai ser apresentado isso nas nossas provas, tá? Um abraço, fiquem com Deus, cuidem-se, tá? Estudem, porque é muito bom a gente conhecer, ok?